Bom dia, gente. Voltando aqui às nossas aulas sobre trigonometria. Nessa aula número 3, nós vamos destacar sobre os cálculos aplicando o eixo de simetria. Então, eu dividi essa aula em duas partes para não ficar muito extensa e dividi também a nossa aula. Na primeira parte, nós vamos trabalhar a simetria em graus, que é aquela simetria que nós apresentamos nas nossas aulas. E a partir dessa simetria que eu botei aqui como exemplo para a gente ter como referência para os cálculos, nós vamos aprender nessa aula de hoje a localizar, a partir desse ângulo de 120 graus que ele está no segundo quadrante, correspondente a esse 180 menos x, nós vamos encontrar esse valor do x que está no primeiro quadrante, que é congruente com esse de 120 graus. Nós vamos encontrar nessa aula de hoje também o valor do y e do z, sendo que o z está no terceiro quadrante e o valor do y que está no quarto quadrante. Então, qual é o objetivo da aula? É encontrarmos os arcos que são congruentes a um determinado tipo de ângulo quando ele está localizado no ciclo trigonométrico. Então, o exemplo aqui, o primeiro exemplo, ele está focado no ângulo de 120 graus. Então, a partir dos 120 graus, eu quero descobrir quais são os outros três ângulos do primeiro, terceiro e quarto quadrante que correspondem a ele, que são congruentes a ele. Então, para mim encontrar os que são congruentes a ele nos demais quadrantes, aos 120 graus, eu observo em que quadrante está localizado esse arco. E a partir do momento que eu localizo ele no qual quadrante que ele está localizado, eu olho para o meu eixo de simetria. E a partir do momento que eu olho para esse eixo de simetria, eu vejo qual é o ângulo correspondente. Então, observe. Aqui nós temos os 120 graus que ele está no segundo quadrante. Então, quem é no eixo de simetria em graus, quem está no segundo quadrante? 180 graus menos x. Ou seja, nas aulas anteriores eu expliquei que se eu tenho um ângulo no primeiro quadrante e quero encontrar o congruente dele no segundo, eu pego 180 menos x. Se eu quero encontrar o congruente dele no terceiro, eu pego 180 mais x. Se eu quero encontrar ele no quarto quadrante, eu pego 360 graus menos x. No caso aqui, nós estamos nesse segundo quadrante e observe que o 120 também está no segundo quadrante. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse 180 graus menos x e vou igualar ao 120, porque eles são correspondentes, porque eles estão no mesmo quadrante. Então, o que eu vou fazer? Eu dividindo aqui o nosso cálculo, nós vamos pegar 180 graus menos x, então 180 graus menos o x, isso aqui corresponde a quem? Ao ângulo que eu tenho na questão. Então, aqui ficaria 120 graus. Então, como é que eu faço para resolver essa equaçãozinha? Simples, né? É só isolar o x, então fica menos x igual a 120 graus. Quem está mais vem para cá menos, fica 180 graus. Então, eu tenho menos x igual a 120 graus menos 180 graus, eu vou ter menos 60 graus. Como ambos estão negativos, eu vou pegar isso aqui e multiplicar por menos 1, né? Fazer aqui um módulo tradicional. Então, menos com menos dá mais, fica x. E menos com menos dá mais, 60 vezes 1 dá 60. Então, veja que eu já encontrei o meu valor do x que corresponde ao primeiro quadrante. Então, eu já sei que esse ângulo aqui, o x, ele vale o quê? Ele vale 60 graus. Então, diante disto, o que eu vou fazer agora? Eu vou descobrir o meu correspondente dele, ou o congruente dele, no terceiro quadrante, que está faltando aqui, e o que está no nosso quarto quadrante. Então, o que eu vou fazer? Quem é que está no terceiro quadrante? Quem é que está no terceiro quadrante? Quem está no terceiro quadrante é o z. E quem é o z na realidade? O z, ele corresponde ao 180 mais o x. Então, ficaria 180 mais o valor do x. Se a gente substituir o valor do x, nós vamos ter o x, nós encontramos 60, então nós vamos ter que o nosso z, ele seria 180, né? 180 mais quem? Mais 60. Então nós encontramos aqui para o z que está no terceiro quadrante o ângulo de quanto? 240 graus. Muito bem. Para encerrarmos aqui esse raciocínio desse exemplo número 1, vamos encontrar o y. O y está onde, gente? O y está no quarto. Quem está no quarto? 360 graus menos x. Então, nosso y, ele corresponde a 360 graus menos quem? Menos o x. Então, o y vai ser igual a 360 graus menos o valor do x. Mas o x nós já encontramos no primeiro momento. Então, 360 graus menos 60 graus, nós vamos ter que o nosso y equivale a quantos graus?
equivale a 300 graus. Então veja que se nós completarmos o nosso ciclo trigonométrico, nós vamos ter 60, 120, o 120 que era o original, nós encontramos o 60 para o x. Agora, qual foi o valor que nós encontramos para o y? 300 graus. Qual foi o valor correspondente ao z? O z nós encontramos o quê? 240 graus. Então, qual a conclusão que a gente chega desse exemplo? Que o 60, o 120, o 240 e o 300 graus, os quatro ângulos, eles são correspondentes ao mesmo arco no ciclo trigonométrico. Então, nós temos aqui a simetria em ângulos, né? A partir desse ângulo sendo em graus. Então, nesse caso, nós encontramos esses valores correspondentes a partir de um valor de 120 graus. Encontramos o x, o z e o y. Muito bem. Dando continuidade, observando o exemplo 2, observe agora que nós temos um valor de 225 não mais no segundo quadrante como estávamos ali no exemplo número 1. Nós temos agora 225 graus, ele está onde? Ele está no 180 e 270. Então ele está onde? Está no terceiro quadrante. Quem é que corresponde a ele no terceiro quadrante? Terceiro quadrante, quem corresponde a ele é quem? 180 graus mais x. Então o que eu vou fazer para encontrar ele aqui? Eu vou pegar, no primeiro momento, 180 graus. 180 graus mais x. E eu vou igualar isso a quem? A 225. Então, como é que eu vou fazer para encontrar o x? Isolar. Ficaria 225 graus menos quem? Esse que está mais vem para cá menos, 180 graus. Então, nós vamos ter 225 graus menos 180 graus, nós vamos ter 45 graus. Então, o que eu observo? Que esse ângulo lá do primeiro quadrante, que é o meu x, ele tem valor de quantos graus? Ele tem valor de 45 graus. Então, diante disso, vamos ver como é que ficaria o valor do z. Então, o valor do z ficaria como? O z está onde? O z ele está no segundo quadrante. E no segundo quadrante nós temos 180 graus menos o x, que é o valor de referência. Então, 180 graus menos o x. Então, o z vai ser igual a 180 graus menos o valor do x, que é quanto? 45 graus. Então, o z vai ser igual a 180 menos 45, nós vamos encontrar 135 graus. E esse valor é o correspondente de quem? É o correspondente do z aonde? Esse valor está onde? No segundo quadrante. Então, nós temos aqui 135 graus para o valor do z. Do mesmo modo que nós tínhamos encontrado o valor de 45 graus para o valor do x do primeiro quadrante. O que está faltando agora é encontrarmos o valor do y. E aí, para mim encontrar o valor do y, eu volto novamente para minha simetria. Qual é? 360 graus menos o x. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu terceiro cálculo. Seria o y vai ser igual a quanto? Ele corresponde a 360 graus menos x. Aí eu pego 360 graus, tiro o x. Y vai ser igual a 360 graus menos quanto? 45 graus. Então, nós vamos ter que o nosso y vai ser igual a quanto? 315 graus. Então, o valor do y, que está no quarto quadrante, ele tem o seu valor em graus de 315 graus. Então, o que a gente observa? A gente observa que, a partir dessa congruência, vai ser necessário, quando a gente estiver estudando seno, cosseno e tangente na circunferência, é importante entendermos a relação que existe entre esses quatro ângulos dentro desses quatro quadrantes. Então, na aula de hoje, qual era o objetivo? A partir de um ângulo, encontrar os outros três, independente de que quadrante ele esteja. Então, no exemplo número 1, nós partimos do 120. Encontramos o x, o y e o z. No segundo exemplo, nós partimos de quem? Do 225. Encontramos o x, o y e o z. Então, fechando essa aula, na próxima aula nós vamos ver o eixo de simetria, não mais em graus, mas agora em radiano, que é para a gente fechar a nossa aula de trigonometria com todo esse aparato de graus e radianos se relacionando entre si. Então, na próxima aula fica a dica para a gente ver essa aula sobre radiano.